Faz quanto tempo que você ouve um jovem cheio do Espírito Santo falar verdades inefáveis? Nós vamos deixar aqui um vídeo com altíssima recomendação para que você assista. Um jovem cheio do Espírito Santo falando verdades contundentes para esse tempo que nós estamos vivendo. Nós estamos vendo tudo acontecendo. Nós colocamos um vídeo aqui no canal de um pastor dos Estados Unidos falando o que é que está acontecendo lá, provando que Jesus está às portas. E esse vídeo alcançou aproximadamente 40 mil visualizações em poucas horas. Então agora nós queremos recomendar esse vídeo para você. Ore antes, reúna a família, entenda o que falta para nós recebermos a chuva serôdia. Entenda o que falta para que sejamos cheios do Espírito Santo a proclamar o Evangelho em todos os cantos dessa terra. Nesse momento, antes de começar o vídeo, eu quero recomendar para você um canal. O canal de um especialista em família, porque precisamos salvar as nossas famílias. E existe um canal de um teólogo especializado nesses assuntos. É esse canal aqui que você está vendo. Eu peço que você se inscreva e peço que você absorva ali todos os vídeos que esse canal disponibiliza, porque a nossa família precisa ir conosco para o céu. Você concorda? Finalmente, quero dizer que nós estamos indo para uma missão muito interessante num país árabe. Eu preciso que você ore e também que, se você puder ajudar o nosso ministério, você é convidado nesse momento. Estamos tentando construir um telhado para uma igreja que se reúne ao relento, debaixo de sol e debaixo de chuva. Se você quiser ajudar o nosso ministério nessa atividade e em outras, aqui está um número para que você envie a sua doação de amor. Agora fique com esse vídeo. Um jovem cheio do Espírito Santo, que coisa rara, falando verdades inefáveis que nós não estamos encontrando praticamente em igreja nenhuma e agora está disponível para você. Usufrua, assista muitas vezes, seja abençoado, transformado no poder que há na palavra de Deus. Nos vemos no nosso próximo vídeo, querido amigo, em nome de Jesus. Amém e amém. Levantou-se, pois, Josué de madrugada e partiram de Sidim, ele e todos os filhos de Israel, e vieram até o Jordão e pousaram ali antes que passassem. E sucedeu, ao fim de 3 dias, que os oficiais passaram pelo meio do arraial e ordenaram ao povo, dizendo: Quando virdes a arca da aliança do Senhor vosso Deus, e que os sacerdotes levitas a levam, partireis vós também do vosso lugar e a seguireis. Haja, contudo, entre vós e ela uma distância de 2000 côvados, e não vos chegueis a ela, para que saibais o caminho pelo qual haveis de ir, porquanto por esse caminho nunca passastes antes. Disse Josué também ao povo: Santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. E falou Josué aos sacerdotes, dizendo: Levantai a arca da aliança e passai adiante deste povo. Levantaram, pois, a arca da aliança e foram andando adiante do povo. E o Senhor disse a Josué: Hoje começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, para que saibam que assim como fui com Moisés, assim serei contigo. Agora, olha o verso 8. Tu, pois, ordenarás aos sacerdotes que levam a arca da aliança, dizendo: Quando chegardes à beira das águas do Jordão, parareis no Jordão. Então disse Josué aos filhos de Israel: Chegai-vos para cá e ouvi as palavras do Senhor vosso Deus. Agora veja só, verso 11. Eis que a arca da aliança do Senhor de toda a terra passa o Jordão diante de vós. Tomai, pois, agora 12 homens das tribos de Israel, de cada tribo um homem. Agora, quando eles vão passar o Jordão, o que é que acontece? Verso 14. E aconteceu que, partindo o povo das suas tendas para passar o Jordão, levavam os sacerdotes a arca da aliança diante do povo. Quando os que levavam a arca chegaram ao Jordão, e os seus pés se molharam na beira das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras, todos os dias da ceifa, pararam-se as águas que vinham de cima. Levantaram-se num montão muito longe da cidade de Adão, que está ao lado de Zaretã. E as que desciam ao mar das Campinas, que é o mar salgado, foram de todo separadas. Então passou o povo em frente de Jericó. Porém, os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor pararam firmes, em seco,
no meio do Jordão, e todo Israel passou a seco, até que todo o povo acabou de passar o Jordão. Agora, quando você vê isso, esse aqui é um relato que você está vendo quem que está passando o Jordão? Os sacerdotes e o povo. Vocês estão percebendo isso aí? Agora, olha só um detalhe. Verso 4, ou capítulo 4, verso 1. Sucedeu que, acabando todo o povo de passar o Jordão, falou o Senhor a Josué, dizendo: tomai do povo 12 homens de cada tribo, um homem. Agora, passe um pouquinho aí lá para frente, verso 5. E disse-lhe Josué: passai adiante da arca do Senhor vosso Deus ao meio do Jordão, e cada um levante uma pedra sobre o ombro, segundo o número das tribos dos filhos de Israel. Quando você passa mais um pouquinho para frente aí, nesse capítulo 4, olhe lá no versículo. Deixa eu ver aqui. Versículo 18. Verso 17, na verdade. 17. E deu Josué ordem ao sacerdote, dizendo: subi do Jordão. E aconteceu que, como os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor subiram do meio do Jordão, e as pontas dos pés dos sacerdotes se puseram em seco, as águas do Jordão se tornaram ao seu lugar e corriam como antes sobre todas as suas ribanceiras. Subiu, pois, o povo do Jordão no dia 10 do mês primeiro, e alojaram-se em Gilgal, do lado oriental de Jericó. Está aqui a entrada em Canaã, queridos. A gente acabou de ler aqui, ó. Como é que a gente sabe que isso aqui é a entrada em Canaã? Porque Gilgal, o que é Gilgal? Gilgal é um local dentro de Canaã. Aqui é a primeira vez, quando eles passam o Rio Jordão, é aí que eles entram em Canaã. Todos entenderam isso aí? Então aqui a entrada deles em Canaã terrestre está aqui no capítulo 4 de Josué. Então o primeiro lugar que eles chegaram ali quando eles entraram em Canaã foi o quê? Foi Gilgal. E é a partir daí, eles já dentro de Canaã, aí que está a questão. Olha a questão do repouso. Eles já dentro, porque muitas vezes a gente pensa o quê? Ai, Deus vai levar eles para a terra que mana leite e mel. E aí muitas vezes, por a gente não compreender essa sequência que acontece aqui no livro de Josué, a gente pensa, muita gente vai falar, né, para as pessoas de quando eles entrarem em Canaã, nossa, quando entrasse em Canaã seria o quê? Tudo uma maravilha. Agora é só entrar e repousar. Porque muitas vezes quando a gente pensa da história do povo de Israel, a gente pensa que as guerras foram só antes de entrar em Canaã, né? E aí entrou em Canaã, agora é só tomar água de coco. Mas não. Quando eles entraram em Canaã, o que é que começou a acontecer a partir daí? Guerra atrás de guerra. E por que guerra atrás de guerra? Qual é o motivo que veio guerra atrás de guerra quando eles entraram em Canaã? Hã? Por quê? Porque quando eles passaram o Jordão, tinha o quê? Outros povos do lado de lá. E aí, então, é a partir daí que eles tiveram que fazer o quê? Guerrear. E aí você vê, por exemplo, tem a história de Ai, que aparece aqui no livro de Josué. Aí depois vem os gibeonitas e enganam eles. Aí depois vão ter que fazer uma guerra contra alguns reis que se levantaram contra o povo lá, os gibeonitas, mas eles tiveram que entrar na guerra pela aliança que eles fizeram. Então o livro de Josué ele é cheio de guerra também. Mas eles já tinham entrado na posse. Então, o livro de Josué, eles dentro de Canaã, é eles vivendo uma guerra atrás da outra, e no final do livro, a gente viu que no final do livro, eles já tendo passado para Canaã, eles disseram o quê? Tudo que o Senhor tem falado, nós faremos e obedeceremos. Houve repouso, queridos? Não houve repouso. Então, agora, quando nós falamos do repouso verdadeiro, que é esse que Paulo aqui, a Bíblia está dizendo aqui em Hebreus 4:8, volte para Hebreus 4 para vocês verem um detalhe. É por isso que a Bíblia afirma isso, ó. Hebreus capítulo 4, verso 8. Vamos ler novamente aí, para a gente entender. E eu vou ler para vocês aqui, ó, uma coisa maravilhosa. Olha só. Vamos ler aqui, Hebreus 4, 8. Diz assim, ó. Porque se Josué lhes houvesse dado repouso, não falaria depois disso de quê? De outro dia. Então, a Bíblia é muito enfática em dizer que Josué não deu repouso para aquele povo. E nós vimos mais cedo por quê? Por causa da incredulidade do povo. Agora, olha só. Essa herança, lembra que a gente viu que Abraão também morreu sem herdar a terra? Porque a promessa era o quê? Ele ia ser herdeiro do? De quê? A promessa era que ele seria herdeiro do? Da terra toda, do mundo. Todos compreendem isso? Ok. Agora vamos ver o seguinte. Para herdar essa promessa que foi feita a Abraão, o que é necessário? Vamos ler aqui o livro Anunciando o Autoclamor, página 105 e 106. Diz assim: portanto, essa promessa da herança, de acordo com Hebreus 3 e 4,
era a promessa de um descanso. O descanso que vem de Deus. Vamos agora ver que tipo de descanso é esse. Que tipo de descanso é essa herança? Aí ele faz uma pergunta. Você descansa? Você tem paz? Isaías 57, verso 20 e 21 diz assim, ó, mas os ímpios são como o mar agitado, pois não pode estar quieto, e as suas águas lançam de si lama e lodo. Não há paz para os ímpios, diz o meu Deus. Por que o ímpio não tem paz, queridos? Por que não há paz para o ímpio? Porque a paz vem pelo quê? Romanos 5 diz o quê? Justificados pela fé, temos. Pronto. Então, Isaías 32 fala que o fruto da justiça seria a paz. Então, só existe paz verdadeira quando existe a justiça de Cristo. Então, o ímpio ele não pode desfrutar de paz. Agora, veja só. Então, se aquele povo entrou na Canaã terrestre, mas os corações deles ainda eram um coração incrédulo, um coração mau, eles iriam desfrutar de paz verdadeira? Não. Então, esse repouso, é isso que ele está dizendo, Josué não deu repouso para eles. Eles não tinham como entrar no repouso. Mesmo que fisicamente eles fossem colocados num lugar bem tranquilo, eles não teriam essa paz. Olha só o que é que diz na página 106 do livro. Ó. Para entrar no descanso de Deus, precisamos não ser o quê? Ímpios. Você não pode ser ímpio. Pois não há paz para os ímpios. E a promessa de Deus era uma promessa de paz. E a paz vem de quê? Quais são os efeitos e as obras da justiça? Paz, sossego e segurança. A promessa de Deus é a promessa de justiça. Uma herança eterna só pode ser possuída por aqueles que possuem vida eterna. Essa promessa de descanso que vem de acreditar era a promessa da justificação pela fé. Olha o que Ellen White fala no livro Grande Conflito, queridos, página 457. Ó. A história do antigo Israel é uma notável ilustração da experiência passada do corpo adventista. Deus guiou seu povo no movimento adventista, assim como conduziu os filhos de Israel para fora do Egito. No grande desapontamento, sua fé foi testada, assim como a dos hebreus no Mar Vermelho. Eu não vou entrar em todo o mérito dessa situação dos adventistas, porque senão a palestra ia ter que ir para outro rumo. Mas nós estamos vendo que na história do nosso povo, a mesma coisa que foi feita com os hebreus lá no deserto, foi feita com os adventistas. Agora nós não vamos entrar no detalhe. Nós vamos ver o seguinte. Vocês lembram que a gente falou que hoje, no momento das perguntas, a gente viu que quando o povo estava ali prestes a entrar em Canaã, o que não permitiu que eles entrassem? A incredulidade. Em 44, lembra que a gente viu lá em Apocalipse 10 que se cumpriria o mistério de Deus? Quem lembra disso? Era para se cumprir, mas se cumpriu? Não. O mistério de Deus é o quê? Cristo em vós. Era para se cumprir em 44, mas não se cumpriu. Agora, olha só. No livro A Mensagem do Terceiro Ano de 97, ele fala: então, o que os manteve fora da terra é justamente o que está nos mantendo fora da terra. Não temos nenhum assunto aqui por direito, porque não deveríamos estar no mundo. Como Israel não tinha nada a fazer no deserto por 40 anos, nós não temos mais nada a fazer aqui neste deserto. Aí ele cita irmão White, olha o que irmão White fala. Não era vontade de Deus que Israel vagasse 40 anos no deserto. Ele desejava conduzi-los diretamente à terra de Canaã e estabelecê-los ali, um povo santo e feliz, mas não puderam entrar por causa de quê? Da incredulidade. Deus tinha algum desejo que eles ficassem ali rodando aquele tempo todo ali? Não. Assim também, quando chegou 1844, o que Deus queria que acontecesse? O mistério de Deus cumprido e Jesus voltasse. Jesus não voltou. É vontade de Deus que a gente esteja nesse mundo até hoje? Não. Então, se a gente parar para pensar nisso, pare para pensar nisso. Quando eu li esse livro pela primeira vez, ó, A Mensagem do Terceiro Ano de 97, eu parei para refletir especificamente sobre esse ponto. Porque ele diz o seguinte, olha, se você realmente captar e trouxer para a sua vida isso, e isso não for apenas uma teologia para você, se isso aqui que a gente acabou de ler não for só, nossa, que interessante, eu não sabia disso, e acabou, mas se você fizer como Deus fez com Abraão, você meditar sobre isso, você vai parar para pensar o seguinte, olha, se quando eu nasci, esse tempo já tinha passado há muitos anos, hoje eu tenho a idade que eu tenho, mas já não era para a gente estar aqui neste mundo, então por que que eu passo a maior parte do meu tempo pensando ou fazendo coisas que tem coisas que eu poderia, em vez de estar fazendo aquilo ali especificamente, que não é tão necessário, eu poderia estar orando, eu poderia estar estudando as escrituras, poderia estar me enchendo da palavra de Deus de tal forma, porque eu já entendi que nem era para eu estar aqui mais.
Então, muitos de nós estamos projetando coisas para anos ainda. Outro dia eu ouvi uma frase que dizia que uma pessoa falando assim, não, e esse foi o auge, né? A pessoa falou assim, não, Jesus ele vai voltar talvez na geração ainda dos nossos netos. Eu falei, rapaz, diante de tudo que a gente está vendo, diante de todas as coisas acontecendo, a porta da graça prestes a fechar, e muitos de nós ainda estamos pensando que talvez ainda demore ainda lá nas próximas gerações. Essas pessoas que dizem isso, biblicamente elas estão dizendo o quê? Meu Senhor, tarde virá. Então, mas se você entender, ainda que fosse, imagine que Deus chegasse para você e falasse assim, olha, Jesus vai voltar daqui a 30 anos. Mesmo que Deus fizesse isso, se você entendeu que nós nem deveríamos mais estar aqui, você vai viver como o quê? Você vai viver como uma pessoa que entende que você já nem deveria estar mais aqui. Ou seja, já era para nós estarmos junto com Enoque, visitando outros mundos aí. Então isso aqui que está acontecendo, Deus está vendo tudo acontecendo, mas era da vontade dele que a gente estivesse aqui agora, nesse exato momento aqui na Terra? Deus queria que a gente já estivesse aonde? Lá em cima. Então se a gente parar para entender isso, nós jamais vamos colocar o nosso foco nas coisas da Terra. Ah, eu tenho que fazer isso ainda, eu quero fazer isso, eu quero passar anos não sei aonde, fazer isso, aquilo, outro. Porque você entendeu que já não há mais tempo. Todos conseguiram compreender isso, gente? Por isso que Deus ele falou assim, ó, olha aí o capítulo 4 ainda aí. Olha o verso 7. Determina outra vez que dia, queridos? Qual é o dia que Deus está determinando? Hoje. Mas vamos ser mais específicos do que hoje. Porque quando a gente fala hoje, engloba ontem ou amanhã? O que é hoje? Hoje. Mas Deus, ele é tão específico que olha o que diz 2 Coríntios 6. Abre aí rapidinho, deixa o fitilho aí em Hebreus 4. E abra 2 Coríntios capítulo 6. E é aí que a gente vai entrar numa questão que a Dudinha perguntou de tarde, do que é uma fé evolucionista. A gente vai falar sobre isso agora, Dudinha. Veja só o que diz 2 Coríntios capítulo 6. 2 Coríntios capítulo 6. Versos 1 e 2. Olha o que a Bíblia vai dizer. E nós, cooperando também com ele, vos exortamos a que não recebais a graça de Deus em vão. Porque diz, ouvi-te em tempo aceitável e socorri-te no dia da salvação. Qual é o dia da salvação e o tempo aceitável? Eis aqui agora o tempo aceitável. Eis aqui agora o dia da salvação. Vocês perceberam aí no verso 2? 2 Coríntios 6, verso 2. Então, o dia da salvação, o tempo aceitável é quando? É agora. Mas o que você entende? Porque agora é agora, correto? O que você entende como ter a salvação agora e o tempo aceitável ser aqui, nesse exato momento agora? Por exemplo, você acredita, e isso é difícil, o que eu vou falar. Mas quantos aqui acreditam que quando vocês entram por aquela porta ali, ó, talvez muitos de vocês que vieram de alguma outra parte, outras partes do Brasil, podem ter vindo e pensado assim, bom, eu vou estudar um pouco mais a mensagem da justiça de Cristo, vou entender um pouco mais sobre a última mensagem, a mensagem do terceiro anjo. Mas quantas vezes você entra por aquela porta ali, pensando assim, ó, agora eu vou receber o batismo do Espírito Santo? Ou quando você está numa palestra assim, você pensa assim, não, mas como é que eu vou receber o batismo do Espírito Santo? Ou como é que eu vou receber o Espírito Santo? Não tem como. Eu tenho muita coisa ainda para mudar ao longo da minha vida. E olha esse texto que a irmã White fala, ó. Precisamos agora, quando a gente melhorar muita coisa, quando a gente voltar para casa, que a gente refletir, que aí a gente mudar um monte de coisa, vamos receber o Espírito Santo. Tá escrito isso aí? Como é que ela diz ali? Precisamos agora, exatamente agora, receber o Espírito Santo. Isso é verdade? Isso é verdade? Mas o fato de você precisar torna isso possível? Com toda certeza. Olha o que ela fala aqui também para quando ela manda uma carta para outra pessoa. Ela fala assim, ó, de agora em diante, você fará uma mudança total em sua vida e procurará conhecer a vontade de Deus no que diz respeito a você? Não negligencie este tempo de privilégio. Mas agora, em que momento?
exatamente agora, coloque tudo aos pés de Jesus e sirva-o com todas as suas afeições. Deus a ajudará a romper os grilhões a que Satanás tem tentado prendê-la. Com pressa e muito amor, Ellen White. Então, Ellen White está escrevendo para uma pessoa que estava cativa de Satanás. Mas Ellen White fala, olha, você tem que entregar tudo para o Senhor Jesus. Mas faça isso quando? Exatamente agora. Ela fala assim, ó, precisamos agora, exatamente agora, receber o Espírito Santo. Mas a gente se pergunta, e por que eu não consigo receber essa plenitude? Vamos ver o que a Dudinha falou aí. Vamos abrir Hebreus capítulo 1. Verso 9. Aqui é o pai falando com o filho. Hebreus 1, verso 9. Hebreus 1, 9. Todos acharam? Diz assim, ó. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria mais do que a teus companheiros. O óleo de alegria aqui, queridos, é o Espírito Santo. Porque o reino de Deus consiste em quê? Em alegria, paz e... Pronto. Então, veja só. Deus está dizendo aqui para Jesus que ele amou a justiça e ele fez o que depois? Odiou a iniquidade. Aí Prescott, no livro A Promessa do Espírito Santo, no iníciozinho ele fala, como é que eu posso odiar o pecado? Aí ele fala, só existe uma forma de odiar o pecado, amando a justiça. Então, amaste a justiça e então odiaste a iniquidade. Então, pelo fato de Jesus ter amado a justiça e odiado a iniquidade, Deus fez o que com Jesus? Deu mais do Espírito Santo a Jesus do que aos companheiros de Jesus. Então, o que determina se uma pessoa vai receber mais ou menos da porção do Espírito Santo? Se ela está disposta a se manter livre do pecado. Quanto mais livre do pecado você estiver disposto a estar longe, mais do Espírito Santo você vai receber. E aí no livro, no capítulo, acho que 2, ele fala, por que Deus não pode derramar plenitude sobre a igreja que ainda está em pecado? Porque a plenitude envolve o quê? Deus é fogo consumidor. E se você receber a plenitude do Espírito Santo em pecado, aquele pecado vai ter que ser consumido. E como ele está dentro de você, você vai acabar sendo consumido. Aí por isso que eu te falo, é por misericórdia que ele não derrama a plenitude ainda. Diga, Calma, pode falar. Uhum. Então, o próprio aqui, no próprio texto aqui de Hebreus 4, ele vai dizer quando foi que ele falou, olha só. Olha o verso 7. Hebreus 4, 7. Vamos voltar para lá, para a gente perceber isso aqui. Ó. E a gente vai ler esse texto aqui também da irmã White. Quando foi que ele falou isso? Hebreus 4, verso 7. Todos acharam aí? Diz assim, ó. Determina outra vez um certo dia, hoje, dizendo por meio de quem? Dizendo por Davi, muito tempo depois, como está dito, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Esse é o dia que ele está se referindo. É o dia que Davi falou. Onde foi que Davi falou isso? Salmo 95. Salmo 95, versos 7 e 8. Ali, quando você abre o Salmo 95, ó, diz assim, ó. Porque ele é o nosso Deus, e nós, povo do seu pasto e ovelhas da sua mão. Se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações, assim como na provocação e como no dia da tentação no deserto, quando vossos pais me tentaram, me provaram e viram a minha obra. Aí ele vai falando justamente sobre essa questão do deserto. Então, quando Davi fala isso aqui, ele está dizendo que agora, este dia que ele chama de hoje, esse é o momento que Deus está trazendo repouso para nós. Então, olha que interessante. O povo tinha uma promessa, olha que glorioso isso. O povo tinha uma promessa de entrar no repouso. Só que essa promessa envolvia o quê? A passagem pelo Jordão, envolvia uma série de circunstâncias. Eles chegaram a passar o Jordão, entraram na fronteira, mas a Bíblia fala que Josué não deu repouso. Mas para todo mundo que está aqui, Deus fala assim, ó, se você quiser, aquilo que eles não conseguiram, depois de muitos anos, está disponível hoje para você.
Pera aí. Já para pensar nisso? O que eles não conseguiram depois de 40 anos, e mesmo entrando na terra de Canaã, não foi possível para eles, para você, é dado hoje. E não só hoje. Agora. Você fala assim, rapaz, o que que me é dado agora? Agora, o que vem agora? O que é dado agora, nesse exato momento? Vamos ver isso na Bíblia? Romanos capítulo 3, vamos ver aqui. Romanos 3. Muitos de nós, queridos, acabamos não vivendo muitas dessas bênçãos justamente por causa do mesmo problema de Israel, da nossa incredulidade. Veja só, vamos ver Romanos capítulo 3. Olha aqui esse texto aqui antes. De novo, a mesma frase, ó. Olha o que a mais fala. Agora, exatamente agora, é nosso tempo de graça, quando nos devemos preparar para o céu. Cristo deu a vida para que pudéssemos fruir essa graça. Então, Cristo deu a vida para que você agora tenha essa promessa. Agora, olha só, Romanos 3, verso 21. 3, capítulo 3. 1, 2, 3. 3. Romanos 3, verso 21. A primeira frase, as duas primeiras palavras diz o que é? Mas agora é o que agora? Ó, preste atenção, vamos ver o nível da nossa incredulidade. Ó. Vamos ver quantos de nós somos evolucionistas. Talvez você seja evolucionista de 3 segundos. Ou talvez você seja evolucionista de 2 segundos. Ou talvez você seja evolucionista de um dia. Vamos ver aqui o grau do evolucionismo se existe entre nós. Veja só. Romanos 3, 21 diz assim: Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas. Antes de a gente entrar no agora, vamos entender o seguinte. A palavra justiça, o que ele quer dizer quando ele fala assim, a justiça de Deus? O que é justiça para Deus? Primeiro, vamos pegar esse primeiro ponto. Salmo 119, 172 fala assim, ó, todos os teus mandamentos são justiça. Então, justiça para Deus é a lei de Deus. Mas a lei de Deus, a gente sabe que ela é o que de Deus? É a transcrição do seu caráter. Ou seja, a lei é santa. Não é assim que a gente muitas vezes vai dar estudo bíblico, tem nos folhetinhos? A lei é santa, Deus é santo. A lei é justa, Deus é justo. A lei é boa, Deus é bom. Não é assim que a gente vê às vezes até nos folhetinhos? Porque é isso mesmo. A lei é uma transcrição do que Deus é, do caráter de Deus. Quando então a Bíblia fala que é justiça de Deus, no livro Parábolas de Jesus, fala que para você entrar no céu, o que é necessário? Obediência perfeita. Justiça irrepreensível. Em outras palavras, você tem que ter o caráter do próprio Deus. É só isso. E perfeição, ou seja, justiça, tem que ser do início ao fim. Não pode ser justiça de um meio para frente. Porque se houver justiça só de um ponto da minha vida para frente, como é que fica a parte de trás? A lei vai requerer isso. Então é isso que Deus está dizendo. Então justiça nós estamos entendendo que é o quê? É simplesmente o obras de quem? Suas obras? Não. A lei pede obediência. A lei pede sua obediência? Nunca. Romanos 5,19 diz o que aí? Olha aí na sua Bíblia. Porque como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de quantos? Um só. Não dois, não três, não a obediência depois de 1844, é a obediência de um. Por que só pode essa obediência ser aceita no céu? Porque ela é perfeita do início ao fim. Aí entra a noção de justiça imputada. Quando Abraão creu, a Bíblia fala que o que foi feito a Abraão? Foi imputado a justiça a Abraão. O que isso significa de forma prática? Ser imputada a justiça, ou seja, creditado. O que é justiça? Obediência irrepreensível. O caráter de Deus. Então, quando a Bíblia fala que foi imputado a justiça a Abraão, está dizendo que Deus fez o que a Abraão? Pegou a vida completa de Cristo e creditou a Abraão. Abraão, é sua essa vida. Então, todos os pecados passados de Abraão foram perdoados. E também, naquele mesmo ato,
Quando ele recebeu a vida de Cristo, foi só para perdoar os pecados passados? Não. No livro Vitória em Cristo, capítulo 5 e 6, Prescott fala que ele não entendia isso antes, e ele só passou a ter uma experiência cristã vitoriosa quando ele entendeu que a justiça imputada não é só para perdoar pecados passados. Muita gente prega assim, justiça imputada, perdão de pecados, justiça comunicada, agora é poder para viver uma vida nova. Não é assim. Justiça imputada vem o poder da vida de Cristo naquele momento que você recebe pela fé. Então a vida de Cristo é dada para você de tal forma que quando Abraão recebeu aquela justiça, a vida de Cristo passou a ser vista em Abraão. Ok? Então isso é justiça imputada. Agora veja, todos entenderam que justiça de Deus, ou seja, aquilo que Deus entende que é correto, o padrão altíssimo de Deus é a justiça dele. Todos entendem isso? É algo muito gigantesco, correto? A ponto de que quando Deus quis mostrar a majestade dele, ele foi para o Sinai e o povo ficou como lá embaixo? Tremendo. Era o senso da majestade. Aí você tá com sua Bíblia na mão, olha o nível da nossa incredulidade. A gente pensa, não, isso aqui é algo muito terrível, isso aqui é algo muito tremendo demais. Mas a Bíblia está dizendo para você no verso 21. No verso 21 diz assim, ó, mas agora, o que é agora? Neste exato momento, em que momento, queridos? Que você está batendo o olho no que você está lendo. Agora, nesse momento que você está lendo, o que é que vai acontecer agora? Se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei dos profetas. Aí quando você lê isso aqui, você lê e a Bíblia lhe diz assim, ó, olha, agora acabou de se manifestar a justiça para você. Aí você olha e fala assim, não, eu não acredito nisso não. Para alcançar a justiça de Cristo, talvez eu tenha que fazer N coisas. Aí você lê isso aqui e você fala, não, isso aqui não pode ser verdade. Não. Mas quando Cristo leu Isaías 61, a gente viu lá na primeira palestra, quando Cristo bateu o olho em Isaías 61, que ele leu, o Espírito do Senhor está sobre mim, Cristo entregou o rolo e falou o quê? Hoje se cumpriu. Porque qual é o dia da salvação? Hoje. E não só hoje, mas agora. Mas quando a gente lê Isaías 61, a gente lê e a gente fala assim, um dia isso aqui vai acontecer. É essa a fé de Jesus? Não. Quando a gente vai para Gálatas 2:20, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Nossa, como eu quero que isso aconteça um dia na minha vida. Incredulidade, querido. Porque a palavra criativa já disse, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Quando você fala isso, você não está pronunciando suas palavras. Você está pronunciando as palavras de Deus. E a palavra de Deus, o que é que ela é? Criativa. Então, quando você lê com fé aquela palavra, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, quando há fé de fato no texto, que o texto opera o que ele diz, naturalmente, o que é que acontece dentro de você naquele exato momento? A justiça é imputada para você. E você pode obter uma transformação radical na sua vida em um momentinho lendo a Bíblia. Ah, quem é que acredita nisso, gente? Onde é que estão as pessoas no mundo que acreditam nisso de verdade? Por isso que Jesus falou, porventura quando vier o Filho do Homem achará fé na terra? Por quê? Porque é algo tão assim, gente, não é possível, isso aqui é muito bom para ser assim muito rápido. Porque qual é a lógica que a gente aprende? Se você quer ganhar bem, se você quer ter um salário bom, ó, vai demorar, meu filho. Você tem que ralar muito. Quando você fizer um monte de coisa, que você chegar lá na frente, aí sim, talvez você ganhe uma remuneração. Aí Deus pega uma coisa maravilhosa, uma riqueza eterna, e diz assim, ó, tá aqui, toma. Aí você fala, não, tanta coisa boa assim de graça e rápido, tem uma coisa estranha aí, não é assim? É assim que a gente aprende. Mas a Bíblia está dizendo para nós. Então veja que a fé de Abraão, queridos, a fé de Jesus, é ler o texto e acreditar que no momento em que você está lendo, aquilo está sendo criado. Você não está sentindo, você não está vendo, mas você está crendo. Por isso que no livro A Mensagem do Terceiro Anjo ele fala, não é pelo que eu vejo, não é pelo que eu sinto, mas é pelo que eu sei, pelo que está escrito. Todos estão compreendendo isso, queridos? Isso é maravilhoso demais. Então ele está dizendo aqui, ó, qual é o dia hoje de você entrar no repouso? Hoje. Você pode entrar no repouso hoje e agora. O que eles não conseguiram durante anos é dado para mim e para você todo dia. Olha aqui o repouso. Toma aqui o repouso. Quantos já fruem esse repouso? Pare para pensar, não precisa responder não. Pense na sua vida individual. Você já frui esse repouso
que consiste em ter a habitação de Cristo dentro de você, de forma que isso te traz uma segurança em Cristo Jesus? Pense nisso. Porque se você não entrou nesse repouso ainda, isso significa o quê? Que há o quê em seu coração? Agora, olha só o que ela diz sobre a palavra criativa. No livro Beneficência Social, página 129, ela fala assim, ó, a revelação de Cristo em vosso caráter terá um poder transformador sobre quantos todos com quem entrardes em contato. Seja Cristo diariamente manifestado em vós. Cristo pode ser manifestado todo dia, gente? Oh, peraí. Tem dias que eu não estou muito afim de ler a Bíblia. Não é isso que muita gente fala? Não estou muito afim de... tô cansado hoje. Quando a gente fica assim, aqui está dizendo que todos os dias Jesus pode ser manifestado em nós. Isso aqui é uma promessa também, sim ou não? Porque o Espírito de Profecia não é Deus falando conosco? Então Deus está dizendo, seja Cristo diariamente manifestado em vós. Amém, Senhor. E ele revelará por vosso intermédio o quê, queridos? Não, quando eu li esse texto aqui, eu achei inacreditável. Olha o que ele está dizendo, eu vou ler de novo para ver se a gente vai meditar e entender o que é que está sendo dito aqui, a gloriosidade disso aqui. Seja Cristo diariamente manifestado em vós, e ele revelará por vosso intermédio o quê? Vocês estão entendendo o que é isso aqui? A energia criadora da palavra de Deus vai ser manifestada através de você. Rapaz, o que é isso? E ela diz assim, ó. Vou botar no grupo lá esse texto. Vocês estão percebendo a questão? Mas agora vem a pergunta: por que que a palavra pode se manifestar criadora através de você? Porque ela já está em você. Ela já cria o que ela fala em você. E Deus pode usar em você e através de você. É isso que a Bíblia fala, que Deus ele manifesta o seu bom perfume por onde quer que a gente passe. Percebe? É isso que a Bíblia está dizendo. Esse bom perfume é o quê? A energia criadora de sua palavra. Olha só, uma delicada, persuasiva e todavia poderosa influência para regenerar outras almas segundo a beleza do Senhor nosso Deus. Você percebe isso? Almas podem ser regeneradas através da sua vida. Às vezes através da sua presença no lugar. Ellen White fala que ao redor de cada pessoa existe o quê? Qual é a palavra que ela usa? Atmosfera. Agora você já parou para pensar se a sua atmosfera que está ao seu redor com a atmosfera de criação da palavra de Deus? Isso é maravilhoso. Olha o que ela diz no livro Fé pela qual eu vivo. A energia criadora que trouxe à existência os mundos está na palavra de Deus. Essa palavra comunica poder e gera vida. Cada ordenança é uma promessa. Aceita voluntariamente, recebida na alma, traz consigo o quê? A vida do ser infinito. A vida de Deus. A parábola de Jesus fala isso. A vida de Deus está em sua palavra. Quando você memoriza a sua palavra, a palavra de Deus, e você vai recitando ela na mente, guardando, memorizando, meditando, você está recebendo o quê na prática? Vida. A vida de Deus. Separe um momento durante a sua semana para memorizar a palavra. Memorizar, ainda que seja um verso, mas toda semana faça isso. Para você ter porções e porções, porque quanto mais a palavra você tiver em sua mente, mais você vai ter da vida de Cristo. Olha só isso, gente. Ela diz, ó. Deixa eu voltar aqui, que ele passou tudo aqui, não sei porquê. Então ela diz assim, ó. Deixa eu passar aqui. Tem muita coisa aqui, mas eu vou pular essa parte aqui. Olha só. Aí que está agora um ponto que é fenomenal. Nós entendemos que a palavra criadora de Deus pode, através de nós, gerar frutos em nós e por meio de nós. Só que tem um detalhe. Se você reparar em Hebreus 4, quando ele fala desse repouso, então a pessoa que repousou, a palavra está nela. Olha que coisa fantástica, gente. A gente tem que entrar nisso agora, que é uma parte assim muito maravilhosa. Volte aí para Hebreus 4 aí para você ver uma coisa. Hebreus 4. Então nós já vimos que esse repouso, o povo não entrou no repouso de fato. Porque o repouso era o repouso da justiça, ou seja, ter a vida de Cristo neles. Eles não tiveram isso. Agora olha só o verso 10 e 11. Essa parte é fantástica aqui de Hebreus 4. Veja só. Hebreus 4, verso 10 e 11. Diz assim, ó.
Porque aquele que entrou no seu repouso, verso 10. Aquele que entrou no seu repouso, ele próprio repousou de suas obras, como Deus das suas. Queridos, olha só. Se você entrou no descanso de Deus, e qual é o descanso de Deus? Qual é o repouso que ele está falando? O repouso de Cristo, quando não sou mais eu fazendo, mas quem está vivendo em mim fazendo as obras? Cristo. Esse é o repouso. Cristo está vivendo em mim fazendo as obras. Cristo está manifestando a energia criadora da palavra por meio de mim. Então o verbo se fez carne, na minha carne. Agora, quando é Cristo fazendo, olha o que ele diz. Quando você entrou nesse repouso, você também vai fazer o quê? Repousar das suas obras. Quais são as suas obras segundo a palavra de Deus? A Bíblia diz que nossos pecados são como trapo de imundícia, não é isso? Sim. Como é que tá na Bíblia de vocês aí? Que tradução é essa? O que está escrito na palavra, gente? O que é trapo de imundícia? Nossas justiças. Você percebe? E o que é justiça? Não é obediência? Então a Bíblia está dizendo que a sua obediência é o que para Deus? Trapo de imundícia. Não é o seu pecado. A sua obediência, tudo que você pode fazer de melhor para Deus é o quê? Trapo imundo. Então por isso que você só pode ser salvo pela obediência de um. Você não pode ser salvo pela sua obediência. Ah, mas eu sou adventista do sétimo dia há não sei quantos anos, já faço isso, 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 isso. Para Deus isso é o quê? Imundícia. Ellen White fala que se você reunisse os seus melhores feitos e apresentasse, ela fala que até os anjos considerariam sua mais alta oferta como o quê? Traição. Então, não é os seus pecados. É o que você faz de bom. É o que você faz de certo. Que para Deus, isso é abominável. Deus não quer isso. Porque tudo que você faz está manchado com pecado. Deus só vai aceitar se ele olhar para você e ele ver a obediência de um, do início ao fim de sua vida. Cristo. Então, por isso que quem entrou no repouso, olha o verso 10, aquele que entrou no seu repouso, ele próprio repousou de quê? Das suas obras. Acabou suas obras. Vocês entendem por que ele fala do sétimo dia? Por que ele fala no sétimo dia? Porque no sétimo dia, Deus ordenou que se fizesse o quê? Você deixasse o seu trabalho que você faz todo dia e se voltasse só para Deus. E ele usa essa analogia do que você faz todo sábado e ele diz o quê? Faça a mesma coisa agora com relação às suas obras de pecado. Cesse. Porque quando você deixar essas obras, porque você só faz pecar, nada mais. Quando você cessa essas obras e permite Cristo habitar em você, por meio da palavra, aí você então entra no repouso. Agora olha o verso 11. Aí que está a questão. Procuremos. Tem alguma tradução que não fala procuremos? Tem uma que pode estar até melhor. Como é que está aí? Ah, algumas pessoas perguntam assim, qual é o meu esforço? O Novo Testamento vai lhe mandar você se esforçar. Mas ele vai mandar você se esforçar para uma coisa. Se esforce para fazer o quê? Se esforce para descansar. Como assim? Por quê, queridos? O mais difícil é exatamente isso aí. Porque o que o ser humano mais quer é fazer. Nós queremos mérito. Nós queremos dizer o que a gente fez. Percebe? Então, Deus reconhece a dificuldade que é repousar em Cristo. Então ele fala, se esforce para isso. Percebe? Mas olha aí na continuação. Procuremos, pois, ou esforcemos-nos, que é o melhor, para entrar naquele repouso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de quê? De desobediência. Agora que está o ponto aqui. A desobediência foi fruto de alguma coisa. Hebreus 3,19 diz o que aí? E vemos que não puderam entrar por causa de quê? Da incredulidade. Ora, a incredulidade gera o quê? Desobediência. Assim como quando você crê na palavra, a palavra opera em você o quê? A obediência. Percebeu a questão? Por eles não crerem na palavra, o resultado natural foi o quê? Desobediência.
Mas aí quando ele manda você se esforçar para descansar, ele lhe dá o que descansar e por que descansar. Olha o verso 12. Por que o quê? Porque a palavra. Olha aí o verso 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Por isso que eu tenho que descansar. Vocês estão entendendo aí a questão? É o que Israel não entendeu. Eles não entenderam que a palavra era viva e eficaz. Então eles não descansaram nessa palavra, por isso foram desobedientes. Quando Deus falou não matarás, eles entenderam o quê? Agora você falou, agora eu vou fazer. Eles não entenderam que a palavra era o quê? Viva e eficaz. O que significa eficaz? Ela faz. Ela funciona. Entende? Ela é ativa. Então ele fala, se esforce para descansar nessa palavra, por quê? Porque ela é viva, não é uma palavra morta. É viva e eficaz. E o que mais que ela é? Mais penetrante do que o quê? Espada alguma de dois gumes. E ela penetra até o quê? Até a divisão da alma e do espírito, das juntas e das medulas. E é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Então, olha o que ele está dizendo. Se esforce para descansar na palavra que foi dada, porque se você descansar de fato na palavra que foi dada, ela vai operar e ela vai chegar até o íntimo dos seus pensamentos. Tem pessoas que falam assim: não, mas não tem como vencer o pecado, porque como é que a gente vai vencer os pecados lá no pensamento, lá no profundo? Como é que um homem vai deixar de olhar para uma mulher de forma impura? O que é que está dizendo aqui em Hebreus 4? Que a palavra vai penetrar até que ponto? Até os seus pensamentos. Hebreus 4:12. Você tem um esforço a fazer. E o seu esforço a fazer é esse paradoxo. Se esforce para descansar na palavra. Por quê? Porque foi isso que eles não fizeram. Eles fizeram de tudo. Eles guerrearam, eles batalharam, eles pernearam, eles falaram um monte de coisa. O que eles não fizeram durante todos aqueles anos foi o quê? Descansar na promessa. Fizeram tudo o que a gente quer fazer. Batalhar, lutar, guerrear, chorar, gritar, se manifestar, adorar outro Deus, fez tudo. Só não fez? Descansar na palavra. Eu oro, eu choro, eu clamo e tal, isso aqui. Mas quando a gente vai citar a palavra, a gente mistura Salmo 23 com 91. A gente fala, é porque minha mente é assim mesmo, eu tô ficando velho, e a gente dá desculpa. A gente não faz isso? Quando pedem pra gente citar um verso da Bíblia, como é, irmão? A Bíblia fala assim, deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera a minha alma. Aquele que habita nos esconderijos do Altíssimo. Aí quando a gente fala, não, ô irmão, minha mente tá ruim, viu? É falta de B12. A culpa vai logo pra vitamina, né? Então veja, o que é isso, queridos? É isso que a Bíblia está dizendo. Olha, se esforce, você tem um esforço a fazer. Você precisa garantir que você está crendo, você está se entregando a esta palavra, que não é uma palavra vã, é uma palavra que faz o quê? Que opera. É uma palavra que cria o que ela diz. Percebe? Então ele está dizendo, ó, se esforce para isso, porque a palavra vai penetrar, ela vai entrar em você, ela vai fazer a obra. Deixa ela fazer a obra. Então, olha agora aí, no verso. Volta um pouquinho aqui, ainda no capítulo 4. Veja o que ele diz aqui no verso 3 e 4. Ó. Porque nós, os que temos crido, entramos no repouso. Então, se você está crendo na palavra, a palavra está operando em você, você acabou de entrar onde? No repouso. Porque qual é o dia de entrar no repouso? Hoje, agora. A gente leu os versos ali, agora olha só. Tal como disse, assim jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. Vamos entender aqui antes de terminar esse verso. Preste bem atenção, porque agora isso aqui tem que ficar muito claro. Vamos ler devagar. Porque nós, os que temos crido, quando é que a gente está crendo? Hoje. A gente tem que crer agora. Nós entramos no repouso. Que repouso? Nesse repouso que estamos falando. Então, nós entramos em que dia no repouso? Qual o dia que Deus deu para nós entrar no repouso? Hoje, agora. Aí ele diz, ó, agora olha o verso que ele vai citar. Tal como disse, assim jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. Olha como ele finaliza o verso 3. Embora suas obras estivessem acabadas desde a fundação do mundo. O que tem a ver isso? As obras terem sido acabadas durante a fundação do mundo, com o fato de eles poderem entrar no repouso. Quando é que Deus terminou as obras, queridos? Quando Deus criou, qual foi o tempo que ele descansou? No sétimo dia. Veja que a Bíblia está dizendo que as obras de Deus, aqui exige muita fé para entender isso aqui, viu? Deus está dizendo que as obras dele estavam o quê? Acabadas desde a fundação do mundo. Você crê nisso?
Então, aqui está dizendo que as obras de Deus estavam acabadas desde a fundação do mundo. Agora veja só. Quando você lê aqui o verso 4, ele fala assim: porque em certo lugar disse assim do dia sétimo, e repousou Deus de todas as suas obras no sétimo dia. Então, veja que a Bíblia está dizendo, para você entender de fato o que Deus quer fazer na redenção, esse repouso que você precisa ter na redenção, você precisa entender o quê? O sábado. Muitas vezes, queridos, quando nós olhamos para o sábado, nós costumamos lembrar do sábado apenas como um sinal da criação. Mas a Bíblia mostra que o sábado ele também é um sinal da redenção. Porque no Antigo Testamento são dois textos, nós costumamos usar Êxodo 20, mas a Bíblia apresenta o sábado em dois textos. Você já viu que os 10 mandamentos aparecem duas vezes na Bíblia? Êxodo 20 e Deuteronômio 5. Quando você vai para Êxodo 20, Deus fala assim, ó, lembra-te do dia de sábado para o santificar. Por quê? Porque em 6 dias fez o Senhor. Então ele começa dizendo assim, ó, qual o porquê de você tem que lembrar do sábado? Olha que interessante. Num contexto de criação, ele manda lembrar do sábado. Lembra-te do sábado. Preste atenção nisso aí agora, o que a gente vai ler. Deuteronômio 5. Preste bem atenção nisso. Deuteronômio 5. Você vai perceber que ele já não vai falar lembra-te do dia de sábado para o santificar. Ele vai começar diferente. E o porquê vai ser diferente também. O que diz aí? Deuteronômio 5, verso 12. Como é que começa? Guarda. Guarda. Guarda o dia de sábado. Guardar por que o dia de sábado? Qual a motivação de guardar o sábado? Como te ordenou o Senhor teu Deus. 6 dias trabalharás e farás todo o teu trabalho. Mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho nele, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem tua serva, nem teu boi, nem teu jumento, nem animal algum teu. Nem o estrangeiro que está dentro de tuas portas, para que o teu servo e a tua serva descansem como tu. Qual é o porquê disso agora? Lá em Êxodo 20 foi porque o Senhor fez o céu e a terra, o mar e tudo que neles há. Ele é criador. Mas no verso 15 de Deuteronômio, manda guardar o sábado. Por qual motivo, queridos? Verso 15. Olha o verso 15. Olha o verso 15. No verso 12 fala assim, ó, guarda o dia de sábado para o santificar. E no verso 15 diz o quê? Porque te lembrarás de quê? Que você era servo ou escravo. Porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito e que o Senhor teu Deus te tirou dali com mão forte e braço estendido. Você acredita que essa palavra aqui é para você nessa noite? Você foi escravo no Egito? Quantos foram escravos no Egito aqui? Levanta a mão. Quantos não foram escravos no Egito? Levanta a mão. Tem gente que não. Pergunta. Ó, eu vou fazer essa pergunta e todo mundo tem que responder rápido, sem pensar. Qual o primeiro mandamento? Pronto. Qual o primeiro mandamento? Pronto. É esse o primeiro mandamento? Você tem certeza disso? O primeiro mandamento não é assim. O primeiro mandamento não está assim, queridos. O primeiro mandamento da Bíblia não diz assim. Quando Deus vai dar o primeiro mandamento, ele começa dizendo assim, ó. Ele diz o quê? Vamos abrir Êxodo 20 para você ver lá. Eu não estou entendendo nada, só estou ouvindo. Ah, então o Espírito Santo, ele vai escrever a lei dele aonde? Em nosso coração. Mas quando o Espírito Santo for escrever a lei, que ele chegar com o primeiro mandamento para escrever no meu coração, ele vai escrever o primeiro mandamento, não terá o Deus diante de mim? Não. Tem coisa antes para escrever. No meu coração vai estar escrito o que aí? Verso 2. Eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. O mandamento começa aqui. Isso aqui vai estar escrito também.
A continuação do mandamento é: não terás outros deuses diante de mim. O mandamento não começa no verso 3, o mandamento começa no verso 2. Então, quando o Espírito Santo for escrever, tem que estar escrito aqui que eu era escravo do Egito, queridas. Por isso que quando ele vai falar aqui, Deuteronômio 5, porque se eu digo assim, eu nunca fui escravo, foi isso que os judeus disseram para Jesus. Nós nunca fomos servos. Nós somos filhos de Abraão. E Jesus disse, você é servo, você é escravo. E você vai continuar escravo, porque você não reconhece sua escravidão. E nós estamos fazendo a mesma coisa que os judeus. Você percebeu o tamanho da nossa incredulidade? Então, Deus está dizendo aqui que ele me tirou da terra do Egito. E se eu digo, não, eu nunca fui no Egito, então Deus vai dizer o quê? Não vou nem escrever então a lei no seu coração. Porque se o primeiro mandamento você nega, como é que eu vou escrever o resto? Como? E no livro No Poder do Espírito, quem já leu vai lembrar. Prescott fala isso. O Espírito Santo, ele é gentil. Ele não chega escrevendo tudo do nada. Ele pergunta, filho, esse é o primeiro mandamento, você crê? Aí você fala, creio. Ele vai lá e escreve. Agora imagine se no primeiro mandamento, aí ele fala, né? No segundo mandamento ele pergunta, você crê? Aí ele escreve. E o terceiro, você crê? Ele escreve. Se chegar no quarto, você fala assim, não, porque se eu guardar o sábado com a minha família, se eu guardar o sábado, como é que eu vou trabalhar? Como é que minha família vai se sustentar? O Espírito Santo vai parar de escrever os 10 mandamentos no seu coração. Porque você não quis. Agora imagine se o Adventista, no primeiro mandamento, quando Deus fala assim, meu filho, eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da casa do Egito. Aí você fala, eu não, nunca fui para o Egito. Você já parou o Espírito Santo ali. Aí você olha, não, isso aí foi para eles lá. Mas a gente tem que guardar os 10 mandamentos também? Vocês estão percebendo o nosso nível de incredulidade, queridos? É sério isso, né? Então, ele está dizendo aqui, ó, guarda o dia de sábado. E aí, depois que ele mandou guardar o dia de sábado, ele disse que era para a gente lembrar de quê? Que nós éramos escravos no Egito. Eu era escravo no Egito. Então, depois que ele fala do sábado, olha só o que diz Jeremias 17, 27. Isso aqui é interessantíssimo, olha só. Tem horas que tá dando um bugzinho aqui, peraí. Jeremias 17. Vamos ler juntos aqui, ó. Olha o que diz o livro Concerto Eterno. Abra aí Jeremias 17, peraí que a gente vai ler. Eu vou só ler um texto aqui que está no livro Concerto Eterno, página 272. Fala assim, ó. Sabemos que em qualquer ocasião, dentro de um período de várias centenas de anos, os filhos de Israel poderiam ter desfrutado a plenitude da promessa a Abraão. Descanso eterno na terra tornada nova, com Cristo e todos os santos glorificados sobre o último inimigo. Porque quando Moisés nasceu, o tempo da promessa tinha se aproximado. E Josué não morreu até muitos dias depois que o Senhor dera repouso a Israel. O tempo em que Deus, mediante Davi, lhes ofereceu outro dia, hoje, é referido como após muitos dias. Deus estava ansiosamente esperando que o povo assumisse tudo quanto lhe tinha dado. Quão verdadeiro é isso, se pode ver pelas suas palavras a eles, pelo profeta Jeremias. Olha o que Jeremias diz em Jeremias 17. Vamos ler aí o verso 16 ao 29. Vamos ler juntos aí Jeremias 17, para a gente entender o que Deus estava esperando ali do povo. Ó. Jeremias 17, olha que promessa. Verso 26 a 29. Diz assim, ó. 16, perdão, falei 26 não, 16. Jeremias 17, verso 16, diz assim, ó. Porém, eu não me apressei em ser o pastor seguindo-te, nem tampouco desejei o dia da aflição. Tu sabes, o que saiu dos meus lábios está diante da sua face. Não me sejas por espanto, meu refúgio és tu no dia do mal. Envergonhem-se os que me perseguem, e não me envergonhe eu. Assombrem-se eles, e não me assombre eu. Traze sobre eles o dia do mal, e destrói-os com dobrada destruição. Assim me disse o Senhor. Olha o que Deus disse para ele, ó. Vai e põe-te à porta dos filhos do povo, pela qual entram os reis de Judá, e pela qual saem, como também em todas as portas de Jerusalém, e dize-lhes: Ouvi a palavra do Senhor, vós, reis de Judá, e todos os moradores de Jerusalém, que entrais por essas portas. Assim diz o Senhor: Guardai as vossas almas, e não tragais cargas no dia de sábado, nem as introduzais pelas portas de Jerusalém. Nem tireis cargas de vossas casas no dia de sábado, nem façais obra alguma, antes santificai o dia de sábado, como eu ordenei a vossos pais. O que é que eles fizeram, verso 23? Mas não escutaram, nem inclinaram seus ouvidos, antes endureceram a sua cerviz para não ouvirem e para não receberem correção. Mas, se vós diligentemente me ouvirdes, diz o Senhor,
não introduzindo cargas pelas portas dessa cidade no dia de sábado, e santificardes o dia de sábado, não fazendo nele obra alguma, então, olha a promessa para quem guardasse o sábado naquela época. Então entrarão pelas portas dessa cidade reis e príncipes que se assentem sobre o trono de Davi, andando em carros e em cavalos, e eles e seus príncipes, os homens de Judá e os moradores de Jerusalém. E esta cidade será habitada para sempre. Verso 26. E virão das cidades de Judá e dos arredores de Jerusalém, e da terra de Benjamim, e das planícies, das montanhas do sul, trazendo holocaustos, sacrifícios, ofertas de alimentos, incenso, trazendo também sacrifícios de louvores à casa do Senhor. Mas se não me ouvirdes para santificardes o dia de sábado, e para não trazer descarga alguma, quando entrardes pelas portas de Jerusalém no dia de sábado, então acenderei fogo nas suas portas, o qual consumirá os palácios de Jerusalém e não se apagará. O povo ouviu a promessa? Não. Olha o que ele diz no livro Conceito Eterno. Não nos cabe especular sobre como essa promessa se teria cumprido. É suficiente que saibamos que Deus o disse e que ele é capaz de cumprir toda a promessa. Edificar a velha cidade e torná-la nova certamente teria sido tão fácil quanto transformar nosso corpo abatido para ser conforme o corpo glorioso, ou criar uma cidade inteiramente nova para tomar o lugar da velha. Deus disse a eles que se eles guardassem o sábado, não trazendo carga alguma, ele faria o quê? Ele elevaria aquela cidade gigantescamente. Isso não pôde acontecer porque eles não fizeram isso. Mas Deus faria deles uma cidade edificada sobre um monte. Ele faria com que todas as nações olhassem para eles. E é isso que ele quer fazer com o povo dele nesses últimos dias. Mas olha só, vamos continuar aqui a leitura para você entender um detalhe. Tenham em mente que essa promessa por Jeremias foi nos dias finais do reino de Judá, pois Jeremias não começou a profetizar até os dias de Josias, filho de Amon, no 13º ano de seu reinado, somente 21 anos antes do começo do cativeiro babilônico. Antes de Jeremias começar a profetizar, quase todos os profetas haviam terminado seus labores e falecido. As profecias de Isaías, Osés, Amós, Miqueias e outros, todos os principais profetas estavam nas mãos do povo antes do nascimento de Jeremias. Esse é um fato que não deve ser passado por alto, pois é de grande importância. Você vai entender por quê. Nessas profecias, há muitas promessas de restauração de Jerusalém, todas as quais poderiam ter se cumprido se o povo as tivesse acatado. Mas como todas as promessas de Deus, elas eram em Cristo, pertenciam como as anteriores à eternidade, e não simplesmente ao tempo. Entretanto, sendo que o povo daqueles dias não as aceitou, permanecem igualmente válidas para nós. Poderiam ser cumpridas somente pela vinda do Senhor, a quem agora esperamos. Essas profecias contêm o evangelho para esse tempo, tão certamente quanto os livros de Mateus e João e as epístolas. Notem adicionalmente que a observância do sábado é tornada um teste a todos aqueles aos quais a verdade foi revelada. Se observassem o sábado, então eles e sua cidade perdurariam para sempre. E por que isso se dava? Recordem o que estudamos a respeito do descanso de Deus e terão a resposta. O sábado é o quê? O selo da criação completa e perfeita. Como tal, revela a Deus como Criador e Santificador, como santificador por seu poder criativo. O sábado, portanto, não é uma obra pela qual podemos inutilmente tentar obter o favor de Deus, mas é descanso, descanso nos braços eternos. É o sinal memorial do eterno poder de Deus, e a sua observância é o selo dessa perfeição que Deus somente pode operar e que ele livremente concede a todos quantos nele confiam. Significa plena e perfeita confiança no Senhor, de que ele pode e nos salvará pelo mesmo poder pelo qual fez todas as coisas no princípio. Portanto, vemos que uma vez que a mesma promessa que foi feita ao antigo Israel nos é deixada, deve necessariamente ser de que o sábado também deveria ser tornado especialmente importante em nossos dias, mais especialmente ao aproximar-se o dia de Cristo. Olha o que ele está dizendo, queridos. Quando você lê Êxodo 20, o sábado é o sinal da criação. Mas quando você vê Deuteronômio 5, ele diz, lembre-se, guarde o sábado, porque você tem que lembrar que você foi o quê? Escravo do Egito. E escravo do Egito, para mim e para você, significa o quê? Escravo de quê? Do pecado. Então, quando você guarda o sábado, Jones ele fala isso no livro A Mensagem do Terceiro Anjo, acho que é o capítulo 23 e 24. Ele diz, Deus não chama você para guardar um dia. Deus chama você para guardar o sábado. A palavra Shabbat significa o quê? Descanso. Deus não quer adoradores de um dia. Deus quer aqueles que guardam o seu sábado. Porque o sábado é o verdadeiro descanso. E o verdadeiro descanso é quando você recebe a palavra de Deus em seu coração, Cristo habita em você pela fé e Cristo faz as obras. Cessou suas obras que só são pecado.
Então, quando você chega no sétimo dia, esse sétimo dia para você, toda semana, é um sinal de que durante toda a semana, quem fez as obras? Então, se você é apenas um guardador de sábado, mas durante a semana você vive em pecado, você não guarda o sábado. Você está observando um dia da semana, como qualquer outro pagão faz. Você percebe isso? Então, o sábado ele é um sinal tanto da criação, de Gênesis 1, como que um sinal da redenção. Guarde o sábado, porque você era escravo. Você não é escravo mais. Então, o sábado, diária, toda semana, é um lembrete, é um selo, é um sinal de que quem está operando as obras, você entrou no repouso, não é você mais que vive. Cristo vive em você. Então, se você observa o sétimo dia, mas Cristo não habita em você, você é o quê? Mentiroso. Você consegue perceber isso? Porque o sábado é um sinal de que você está descansando em Cristo. Se você não descansa em Cristo, se não é Cristo que está em você, se durante a semana você vive em pecado, você não está guardando o sábado. Você está observando um dia da semana. Então o sábado é para nós um selo. Por isso que ela fala assim, ó, nem todos que guardam o sábado serão selados. Nem todos. Então, quando nós observamos isso, por isso que no capítulo 4 ele fala assim, olha, o descanso que você deve ter, o descanso de Cristo, para você entender ele, entenda o sábado. Porque o sábado é esse sinal de criação e redenção. Porque criação e redenção, Deus atua com o mesmo poder. Qual é o poder que Deus atua na criação e na redenção? O poder criador da palavra. Na criação ele falou, haja luz e houve luz. Depois ele disse o quê? Ajunta-se as águas debaixo da terra, na parte de baixo e acima do firmamento, lá em cima. Aí depois ele fez o quê? Que a terra produz a erva que dê semente. E ele foi fazendo assim. Ele foi botando a mão para fazer as coisas? Ele só foi fazendo o quê? Falando. Então, na criação foi assim. Mas e na redenção? Quando você pede perdão pelos seus pecados, como é que Cristo faz? É por meio de que você é perdoado? Pelo mesmo meio que ele criou os céus e a terra. Pela palavra. Quando você pede perdão pelos seus pecados, o que é que você deve fazer? Apresentar o que diante de Deus? A palavra que ele disse. E tem um monte de palavra que ele disse. Uma delas é o quê? Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão mais alvos do que a neve. Então, quando você confessou seu pecado e você apresenta a promessa, aí Ellen White fala, creia que imediatamente você está perdoado. É imediato. Então é o mesmo poder. O poder da criação é o mesmo poder da redenção. Por isso que o sábado, ele manda você observar, tanto por causa da criação, como por causa da redenção. Vocês estão percebendo isso? Então aqueles que entram no descanso de Deus, que é Cristo habitando neles, eles verdadeiramente estão repousando de suas obras. Eles estão mortos. Abra Eclesiastes capítulo 9 para você ver que fantástico isso. Aquele que realmente guarda o sábado está morto. Olha só, Eclesiastes capítulo 9. Eclesiastes 9, versos 5 e 6. Diz assim, ó, porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Nem tampouco terão eles recompensa, mas a sua memória fica entregue ao esquecimento. Também o seu amor, o seu ódio, a sua inveja já pereceram, e já não tem parte alguma para sempre em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Então, o que a Bíblia fala sobre os mortos? Eles não têm parte em nada. A Bíblia diz que as suas obras já pereceram. E Romanos 6 diz o quê? Que nós estamos o quê em Cristo? Mortos em Cristo. Se eu estou morto em Cristo Jesus, Efésios 4 diz assim, ó, quanto ao trato passado, manda fazer o quê? Vos despojeis do velho homem. Mas depois fala, e vos revistais do novo homem. Quem é o novo homem? Cristo. Ele é o novo homem. Então, Cristo agora sendo o novo homem, ele substitui você. Por isso que no Desejado Ellen White fala assim, ó, que a verdadeira conversão não é um melhoramento do eu, mas é o quê? O seu eu, na verdade, ele deve morrer. Então, diariamente, o que eu e você precisamos é experimentar o que é a morte para o eu. Porque quando o eu morre, quando você morre, só tem uma pessoa que pode viver: Cristo. Não é uma versão melhorada de você. É Cristo. Você está morto.
Entende? Então, quando você alcança isso diariamente, quando você entende isso de forma prática, todos os dias você recebe essa palavra de tal forma que ela opera isso em você, aí você entrou realmente no repouso de Deus. E aí só vai ser vista uma obediência em você. Não é mais a sua, porque você morreu. Não tem como você morrer, você fazer alguma coisa, porque você está morto. Então, quem está operando as obras? Então você está como? Descansando. Você está morto. E aí sim, você entrou no repouso de Hebreus 4. Então, a vida eterna, por isso que a Bíblia fala assim, ó, aquele que crê em Cristo terá a vida eterna. Está escrito isso lá? Não. Está escrito assim, ó, quem crê no Filho de Deus tem a vida eterna. Porque a vida eterna começa aqui. Quando você morreu, uma nova vida entrou em você. E essa vida é eterna. Ok, queridos? Como fechou aqui, falta 15 segundos, nós vamos parar por aqui. Então, veja que quando nós vemos isso, queridos, olha só, deixa eu ler aqui, eu acho que é o último texto. Ele diz assim, no livro Anunciando o Alto Clamor 74. Não temos nós em Jesus a vida perfeita que ele está procurando? Está lá, apenas esperando por nós, esperando que lancemos mão dela, que a recebamos pela fé. A perfeita conformidade com a lei e com toda a sociedade celestial. Perfeita conformidade e obediência para com Deus. Sua vida, ou seja, a vida de Cristo, é a minha vida. Então, por isso que Ellen White fala que quem estava presente em 88 ouviu a seguinte mensagem: vinde, porque tudo já está pronto. A vida que eu preciso viver, de perfeita obediência, está pronta. E quando Cristo chega para Laodiceia, ele fala assim, ó, aconselho-te que de mim compres, sua veste está pronta. Ou seja, se diariamente eu mantiver com Cristo essa aceitação da vida dele em mim, ele substituirá a mim naquele dia. Então, naquele dia, pela fé, não será visto o meu temperamento, não será visto a minha forma de pensar, a minha forma de agir. É que eu preciso, para passar por um tempo de angústia como nunca houve, qual é o dia que Deus escolheu para eu receber ela? Hoje. Você acredita nisso? Que assim seja. Jesus fala assim, ó, seja-vos feito segundo a sua... Perfeito. Ele só fala isso depois que ele fala dos mortos, né? Então, isso é maravilhoso. Então, queridos, que Jesus possa realmente encontrar espaço em nós. Ellen White fala assim, ao receber a palavra, recebemos a Cristo. Nós recebamos a Cristo de tal forma que ele possa operar em nós as obras. E que possamos descansar das obras do pecado. Que possamos verdadeiramente, agora que é sábado, desfrutar desse verdadeiro descanso. Que é quando eu, olha, Senhor, eu entrego tudo. Não quero minha forma de pensar, não quero nada. Eu quero a mente de Cristo. Amanhã, Emanuel, nesse sábado, Emanuel fala sobre liberdade de consciência. Mas lembre-se de uma coisa. A liberdade de consciência você vai alcançá-la plenamente. Nos ajude a que alcancemos isso hoje, porque o dia que ele escolheu para a gente alcançar tudo isso aí é hoje.